Oi, gente, aqui é a Dani. Algumas pessoas têm me perguntado como eu aprendi inglês. E eu pensei, já que eu tô nessa vibe de fazer vídeos, eu vou fazer um vídeo contando um pouco pra vocês a minha experiência, porque eu aprendi inglês na internet. E eu acredito que é possível que você aprenda qualquer idioma na internet. Bom, ah, na época que eu tava aprendendo inglês, eu participei de um desafio chamado 30 dias de inglês no site de inglês já da Fabiana Lara. Ela faz cursinhos de inglês e tudo mais. Mas o desafio era gratuito. E aí eu passei 30 dias fazendo esse desafio e ela dava uma série de dicas bacanas sobre como aprender o inglês. E algumas dessas dicas realmente me ajudaram muito na hora de estudar inglês em casa. Uma das coisas que ela falava, e que pra mim é a dica número um e a mais importante, é escutar muito. Por quê? As pessoas falam, ah, você precisa pensar em inglês. O que é pensar em inglês? Vamos por partes. Você tem, assim, quando você era criança, como você aprendeu português? As pessoas falavam português à sua volta. E aí, às vezes, você apontava para uma cadeira e falava, cadeixa, cadeixa, meja. E eles falavam, não, é cadeira, é mesa. E elas te corrigiam. E aí, de tanto escutar, você foi aprendendo o português. Então, o primeiro ponto para que você realmente aprenda um idioma é você escutar muito. Muitas das vezes, escutar não significa que você vai estar entendendo o que você está escutando. Mas você precisa acostumar os seus ouvidos ao idioma. E eu fiz muito isso ouvindo rádio, eu ouvia a BBC Radio Extra, a BBC Radio One. Eu ouvia muita rádio. E me ajudou bastante a acostumar os meus ouvidos. Eu via seriado em inglês. Isso é uma das coisas que é muito bacana. Você vê seriados em inglês sem legenda ou com a legenda em inglês. Ah, mas eu não vou entender nada. Tudo bem. Mas o processo, quando você está no nível básico, intermediário de inglês, você vai passar por um processo que ela chamava de fishing, e eu gosto muito do termo, porque você vai estar pescando palavras. Por quê? Se eu falar pra você hi, how are you? Se eu falar pra você palavras como like, como talvez subscribe, algumas pessoas conhecem, são palavras que você convive tanto, como por exemplo like. Todo mundo sabe que é um like, que é tipo dar um joinha, dar um gostar. Todo mundo sabe que é um hi, porque vocês já escutaram muito. Você não precisa pensar para poder traduzir isso na sua cabeça. Então, esse é o segundo ponto. Você não vai traduzir do português para o inglês, você vai pensar em inglês. E o pensar em inglês é você pensar exatamente da mesma forma como no português, instintivamente. Você não tem que ficar pensando, ah, mas o que é hi? Tipo, saiu hi. Tipo, foi um pensamento tão rápido que você nem se deu conta. Hi, oi. Você nem sentiu o que você estava pensando para falar isso. Porque é automático, você construiu aquele pensamento no idioma. Então você vai passar a construir o seu pensamento no inglês. Por que não é legal você traduzir na sua cabeça do português para o inglês ou do inglês para o português? Porque as línguas são diferentes, a construção é completamente diferente. Verbo vem num lugar, sujeito vem em outro lugar. Então, se você ficar tentando traduzir, você não vai conseguir montar frases rápido o suficiente para que você tenha uma conversação. Então, você precisa começar a pensar no idioma que você quer aprender. Uma outra coisa que eu acho que é muito bacana para quem está aprendendo é, vamos lá, você tem o listening, a primeira coisa super importante, mesmo que você não entenda. Se você puder ver série, filme em inglês com a legenda em inglês, melhor ainda, porque você vai associar a leitura daquela palavra com a pronúncia que os atores estão falando. Então, à medida que você começar a ler livros, por exemplo, em inglês, você vai lembrar daquela pronúncia que o ator fez no filme ou na série que você estava vendo, e você vai associar a pronúncia com a palavra. Então, pouco a pouco vai se tornar muito instintivo.
Um exercício seria, por exemplo, você escolher um canal do YouTube em inglês de algum conteúdo que você gosta. Por exemplo, eu gostava muito de assistir Smosh, Charlie So Cool Like, que é um canal britânico. Niga Riga. Niga Riga é muito bom e muitos dos vídeos dele estão legendados, tem legenda em inglês, então você consegue ver a legenda do que ele tá falando também. E tipo, assista o vídeo várias vezes e vai anotando o que você tá entendendo. Quanto mais você escuta, mais você vai entender. E à medida que você for construindo seu vocabulário e aprendendo palavras novas, você vai entender cada vez mais. É um processo que você precisa ter um pouco de paciência e disciplina. Você tem que escutar todos os dias. Você não pode esperar que você vai estudar o inglês uma vez na semana e você vai sair falando. Você tem que escutar todos os dias, até que se torne um processo automático para você. Você pode ler livros, de preferência livros com vocabulário mais próximo daquilo que do vocabulário que você quer ter. Se você ler livros com vocabulário muito complexo, você vai construir o seu vocabulário com base naquilo. Então, eu peguei, assim, livros mais simples, como, por exemplo, O Pequeno Príncipe, As Vantagens de Ser Invisível, que tem um vocabulário bem jovem, então eu acabei aprendendo muitas palavras mais jovens, que era o tipo de vocabulário que eu queria ter. Tira da sua cabeça a ideia de que fluência é você saber todas as palavras que existem no idioma. Se você pensar nisso, você não é fluente nem no português, porque você não vai saber todas as palavras do português. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe o que significa indubitável. Significa sem sombra de dúvidas. É uma palavra do português, mas é uma palavra que não é usada no dia a dia. Então, tira da sua cabeça que para ser fluente, você precisa saber todas as palavras. Você nunca vai saber tudo. Você tem que ser capaz de entender o que as pessoas te dizem no dia a dia e capaz de comunicar aquilo que você quer falar. Isso é fluência. Se você é capaz de se comunicar, passar tudo aquilo que você quer passar e entender o que as pessoas estão falando com você, é isso. Aí você quer, por exemplo, trabalhar a pronúncia. Muita gente tem vergonha quando está aprendendo inglês de falar no idioma. Só que uma das coisas que eu aprendi, principalmente depois que eu fiz o meu intercâmbio, foi que a coisa mais importante no falar o inglês é falar. Porque você vai errar. Ah, eu tô com vergonha porque eu vou errar e as pessoas vão me corrigir. Se elas te corrigirem, vai ser bom pra você. Porque você vai sentir uma vergonha no momento, mas você nunca mais vai esquecer as coisas nas quais você foi corrigido. Isso vai ser bom pra você, vai acrescentar na sua pronúncia e no seu aprendizado. Se você não tem com quem praticar, fala sozinho em casa. Eu fazia isso e ajudou muito, porque você precisa treinar a sua mente, o seu pensamento e a sua fala. Você precisa se habituar a pronunciar as palavras, você precisa treinar a pronúncia delas, você precisa falar com alguém. Se você não tem com quem falar, fala no banheiro, sabe? Se você quer conhecer gente, tem alguns sites bacanas que você pode estar procurando pessoas para interagir, como por exemplo o Interpols. Se eu não me engano, o Penpals, eu não usei o Penpals, mas eu acho que é parecido, que são assim pessoas que estão na internet querendo aprender um novo idioma e aí elas topam, tipo, fazer um intercâmbio assim, de idiomas. Você ensina o seu, ela ensina o dela. E aí é muito bacana porque você pode conhecer pessoas de outros países e praticar o idioma. Claro, você tem que ter aquele cuidado que você tem em todos os sites da internet. Mas você pode conhecer uma pessoa bacana para poder te ajudar a praticar o idioma. Por hoje eu vou falar só isso. Se vocês curtiram do vídeo, se vocês curtiram o vídeo, vocês querem que eu continue falando mais sobre o meu processo de aprendizagem no inglês, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreve no meu canal. Se tiver bastante like, aí eu continuo postando vídeo falando mais sobre coisas para fazer para poder dar um boost no seu inglês que você pode fazer na sua casa e que você não necessariamente precisa pagar uma escola para te ensinar, porque eu não paguei e eu consigo falar inglês.
Então, deixa o seu like, se inscreve, deixa o seu comentário. Até a próxima, pessoal. Bye! See you guys next time!